a direção que ele tem para você. Então, segundo livro de Crônicas, capítulo 14, eu vou ler 2 versículos. Versículo 5 diz assim: ele também removeu de todas as cidades de Judá os lugares altos e as imagens, e o reino esteve calmo diante dele. E ele edificou cidades fortificadas em Judá, porque a terra teve descanso, e ele não teve guerra alguma naqueles anos, porque o Senhor lhe dera descanso. Livro de 2 Crônicas, capítulo 14, você que está chegando agora, pastora Luciene, um abraço, meu amor. Livro de Crônicas, 2 Crônicas, pastora. Capítulo 14, versículo 5 e versículo 6. Ele também removeu de todas as cidades de Judá os lugares altos e as imagens, e o reino esteve calmo diante dele. E ele edificou cidades fortificadas em Judá, porque a terra teve descanso e ele não teve guerra alguma naqueles anos, porque o Senhor lhe dera descanso. Viu, gente? É esse daí, esse cara aí que fez isso aí, foi o rei Asa. Bora conhecer um pouquinho do rei Asa, né? Porque a gente, Israel, a monarquia, o tempo de monarquia de Israel foi um tempo muito longo. E foram tantos reis, alguns a Bíblia se aprofunda mais, alguns a Bíblia fala mais, outros a Bíblia ela passa, sabe? Fala assim, sutilmente. A senhora leu sobre Asa, foi bispo, então fica aí. Fica aí que Deus vai falar, ô Jesus. Bispo Elisa Oliveira, programa um encontro de fé, daqui a pouco 4 horas, tá me dizendo aqui que Deus falou com ela sobre Asa hoje. O rei Asa, ele era filho, fica ligado aí, Cidade FM, ele era filho do rei Abias, e o rei Asa, ele ocupou o trono de Davi, lá em Judá, por um período de 41 anos, foi um reinado longo. O reinado do rei Asa foi um reinado extremamente longo. Foram 41 anos reinando em Judá, né? E a Bíblia diz que Asa era um rei, foi um rei bom, foi um homem que fez tudo que agradou ao Senhor, foi um homem que fez tudo que era bom e reto aos olhos do Senhor. A Bíblia diz isso, né? Quando a palavra... Eu quero dizer para vocês isso aqui, porque a gente ouve muito falar sobre isso na Bíblia. A gente ouve muito esse tipo de elogio na Bíblia, né? Você fazer tudo que é bom e reto aos olhos de Deus. Quando a Bíblia, ela cita esse elogio aí, ela está se referindo à qualidade, viu? A qualidade e ao nível espiritual daquela pessoa, viu, gente? É isso, viu? É bom que você fique ligado aí. Quando a Bíblia diz que aquela pessoa fez tudo que era bom e reto aos olhos do Senhor, a Bíblia está se referindo ao nível espiritual da pessoa, a qualidade, sabe? Que tipo de espiritualidade, de que tipo de relacionamento essa pessoa tinha com Deus, né? Porque eu quero abrir aqui um negócio já pra mim, pra você, pra todo mundo que tá escutando. Pra todo mundo aí. Eu quero dizer pra você que vai ser a sua qualidade espiritual, vai ser o seu nível de espiritualidade, o seu nível de relacionamento com Deus, que vai determinar o seu sucesso, meu filho, ou o seu fracasso, viu? Deixa eu dizer isso aqui. É o teu nível de relacionamento, é o tipo de comportamento, é o tipo de comportamento tanto espiritual quanto físico, que você tem com Deus, que vai determinar o teu sucesso ou o teu fracasso, viu? E Asa, o rei Asa, ele foi um rei que ele tinha como exemplo, viu, o rei Davi. A referência de Asa era o rei Davi, né? Ele seguia os mesmos exemplos do rei Davi. A gente sabe que o rei Davi não era perfeito, né? O rei Asa, ele também não era perfeito. O rei Asa, ele também tinha falhas, o rei Asa também tinha pecados, mas assim como Davi, que tinha tudo isso, que não era um cara perfeito, que era um cara pecador, que era um cara cheio de falhas, né? A gente sabe todos os tropeços de Davi, a gente conhece. Assim como Davi, ele buscava Deus. Davi tinha todos os pecados, Davi era cheio de falhas, Davi era um cara que não era perfeito, mas Davi tinha uma qualidade que poucas pessoas têm. Davi, ele era um cara totalmente... Hoje em dia eu posso dizer isso, não é todo mundo não, viu? Que tá vivendo nesse nível aqui, não. Porque você pode até fazer tudo, ser fiel a Deus em uma parte, na outra você não consegue. Você ser fiel a Deus de maneira parcial, sabe? O Davi, ele tinha os problemas dele, ele tinha as fraquezas dele, porque
não existe ninguém perfeito, a gente sabe disso, ninguém é perfeito, perfeito só Deus, mas ele era um cara totalmente temente a Deus. Davi, ele era um cara que buscava o Senhor, e o Davi, ele se esforçava para obedecer, para praticar as leis de Deus, para praticar os mandamentos de Deus. Assim era o rei Asa. O rei Asa, ele era assim como o rei Davi. Então, o exemplo, a referência de vida do rei Asa era o rei Davi, né? E a Bíblia diz que Asa, ele removeu, ele arrancou, ele destruiu todos os altares que haviam no reino. Os altares a deuses estranhos, os altares a Baal. Ele destruiu imagens. Ele cortou, destruiu, tocou fogo em todos os bosques de Aserá. O rei Asa, ele fez uma limpeza, sabe? Só que mais importante do que isso, mais importante do que quebrar tudo isso, do que destruir tudo isso aí que ele fez, do que todos esses atos aí que ele fez, mais importante foi ele ordenar, porque não foi um pedido. A Bíblia é muito clara em dizer que o rei Asa ordenou. Ele ordenou o povo de Judá que buscasse a Deus, né? Ele chama o povo de Judá e diz assim, eu ordeno, é uma ordem real, é um decreto real, que vocês busquem a Deus, que vocês busquem a Deus, né? Aí você vê um negócio desse, você já tem uma ideia, né? Que já consegue identificar o nível, irmão Derivaldo, que tá aqui meu irmão Derivaldo Costa, o nível de espiritualidade daquele homem, o nível espiritual, sabe? O nível de relacionamento do rei Asa. Por aí você já imagina quem era esse homem, né? Que tipo de homem era esse servo de Deus aí? O Asa, ele foi instrumento de Deus para fazer com que o povo de Judá voltasse a buscar o Senhor, né? O rei Asa foi o caminho, foi a ponte. Por quê? Porque Judá, gente, o reino de Judá, ele estava totalmente tomado pela idolatria há muito tempo, desde os tempos de Salomão, que o reino de Judá, ele estava sendo tomado, ele estava totalmente contaminado, envolvido na idolatria, né? Desde Salomão. E aí o Asa, o que ele faz? Ele resolve promover uma reforma. Ele resolve fazer uma reforma espiritual do povo, né? Do reino. Ele resolve fazer essa reforma espiritual. Só que essa reforma espiritual aí, e isso é bom você entender, por que o rei Asa era um cara que agradava ao coração de Deus, e por que ele teve sucesso nessa reforma aí que ele fez. Porque essa reforma aí que ele fez, de sair quebrando tudo, destruindo tudo, essa reforma espiritual que ele fez, de quebrar todos os altares de Baal, de cortar os bosques de Aserá, ela era a chave, sabe? Era o segredo, vou colocar aqui, essa palavra aqui, era o segredo para alcançar aquilo que Deuteronômio nos fala. Deuteronômio é muito claro. No capítulo 5 ele fala, no capítulo 25 ele fala, no capítulo 22 ele fala. Deuteronômio fala sobre isso, sobre a maneira como você deve se conduzir para alcançar prosperidade, para alcançar longevidade, né, uma vida longa, para alcançar o agrado, né? Ser agradável aos olhos do Senhor. Tá tudo lá em Deuteronômio. Então, essa reforma espiritual espiritual foi o segredo para que o reinado, para que o nome de Asa estivesse no coração de Deus como um homem reto, um homem agradável a Deus. Viu? A gente tem que entender isso aí, a gente tem que entender. Essa reforma aí, ela não aconteceu somente em Jerusalém. Ela não aconteceu, não foi uma reforma restrita. Asa, ele não fez uma reforma somente entre eles ali. Somente no lugar de conforto, na zona de conforto dele. Essa reforma dele, ela se estendeu por todas as cidades do reino de Judá. Foi uma reforma que abrangeu todo o reino de Judá, gente. Foi uma empreitada muito audaciosa, sabe? Essa empreitada aí, esse projeto do rei Asa foi um projeto muito corajoso, muito corajoso. Só que esse projeto do rei Asa, ele só pôde ter sucesso, ele só teve sucesso porque ele foi fruto da semeadura do pai dele.
Ele foi fruto da semeadura do rei Abias. Por que eu estou dizendo isso? Porque o rei Abias, ele foi um homem que conseguiu vencer muitas guerras. Foi um homem que conseguiu derrotar muitos inimigos. Foi um homem que conseguiu vencer muitas batalhas. Mas ele conseguiu tudo isso porque o rei Abias, ele sempre estava debaixo de direção de Deus. Ele sempre estava debaixo de obediência de Deus. E por isso ele foi vencedor. E por ele conseguir destruir tantos povos, por ele conseguir vencer tantas guerras, ele deixou esse legado para o filho dele de paz. Por conta dessa semeadura do rei Abias, o rei Asa, ele conseguiu desfrutar de um tempo de paz. A Bíblia diz que foram 10 anos de paz no reinado de Judá. Foram 10 anos de descanso na terra. 10 anos em que a terra esteve quieta. E foi justamente nesses 10 anos que o rei Asa aproveitou esse tempo de paz para fazer essa reforma espiritual. No tempo de paz, enquanto a terra estava quieta, enquanto não tinha guerras, enquanto os inimigos estavam, ainda, escondidos, maquinando, né? Porque o inimigo, ele não desiste, ele fica escondido. Ele é oportunista, ele fica esperando só uma oportunidade. Mas enquanto não acontecia, enquanto estava tudo calmo, enquanto estava tudo quieto, enquanto o rei Asa estava desfrutando da semeadura do pai, né? Porque graças ao rei Abias, eu vou repetir de novo aqui, graças ao rei Abias, que derrotou vários inimigos lá atrás, que foi um vencedor, porque era um cara que obedecia, era um cara que era dirigido pelo Espírito. Graças a ele, a terra teve esse tempo de 10 anos de paz. E o filho, ele pôde usufruir dessa colheita aí, da colheita do seu pai. Da colheita do seu pai, viu? Foi um período, foi um período em que Asa, ele trabalhou muito nesse período de paz, na restauração espiritual de Judá. Né? É por isso, viu, gente, deixa eu abrir aqui, que a gente tem que ter cuidado com a nossa semeadura. É por isso que a nossa semeadura, ela tem que ser feita com muita diligência. Por quê? Porque a colheita, meu filho, ela não vai se restringir somente a você. A colheita da sua semeadura, ela vai alcançar pessoas lá na frente. A colheita da sua semeadura vai alcançar aqueles que virão após você. No caso de Abias aqui, a semeadura dele alcançou o filho dele. O filho dele pode colher um fruto bom do que o pai fez lá atrás, né? Mas e a gente? De que forma a gente está semeando? De que forma a gente tá fazendo o nosso ministério? De que forma a gente está exercendo o nosso papel? Enquanto estamos ativos na terra. Qual é a semente que a gente está lançando na terra? Né? Porque dependendo da semente que você lança, você vai saber que fruto você vai colher, né, gente? Então a gente tem que ter muito cuidado com a semeadura. A semeadura, a colheita, ela não vai ser só restringida a você, viu? Ela vai se estender para gerações, ela vai se estender para o que virá após você. Ela vai estender para o seu sucessor. Às vezes você é só um pioneiro como Abraão. Abraão foi só um pioneiro. Abraão começou a grande nação de Israel. Mas quem deu continuidade à promessa não foi Abraão. Quem deu continuidade àquela semente que Abraão plantou, aquela semente que foi plantada no coração de Abraão, aquele sonho, aquela promessa, quem deu continuidade para a edificação da promessa foram os descendentes de Abraão. Né? Foram Isaac, foi Jacó, foram as tribos. Então a gente tem que entender isso aí. A nossa responsabilidade no que diz respeito à nossa semeadura. A nossa responsabilidade no que diz respeito à continuidade da obra de Deus. Tem que ter cuidado, viu? Tem que ter cuidado. Tem que ter muito cuidado. O rei Asa, ele teve paz. Mas o rei Asa, ele não teve paz somente por conta do seu comportamento. Porque ele era um rei que sabia se comportar. Ele era um rei que era temente a Deus. Ele era um rei que agradava ao coração de Deus. Ele teve sucesso, ele teve paz, né, também por conta da semeadura do pai dele. Isso aqui tem que ficar bem claro, porque Deus está batendo nisso. Que cuidado com a sua semeadura. Cuidado com o que você tem plantado, viu? Muito cuidado, certo? Só que a paz, gente, como tudo, que a Bíblia diz que tudo tem um começo, um meio e um fim. A Bíblia diz que tudo passa. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. A paz, ela também acaba. A paz, ela também acaba. E a paz
que estava na terra durante aqueles 10 anos, ela acabou. Ela acabou quando Zerá, a Bíblia fala sobre isso, depois você lê o capítulo 14, Zerá da Etiópia, um etíope, ele resolveu atacar o reino de Judá, sabe? E o rei Asa, enquanto ele esteve em paz, ele se preparou para os ataques que viriam, sabe? A paz, ela tem um tempo de acabar, viu? Ela tem um tempo de acabar. Só que a gente tem que aproveitar os tempos de paz, não só para descansar. É isso que Deus quer falar. É nesse ponto aqui que Deus quer falar com a igreja. É nesse ponto aqui que Deus quer falar comigo. É nesse ponto que Deus quer falar com você. Nós temos que saber aproveitar os tempos de paz na nossa vida. Nós temos que ter sabedoria para nos conduzirmos em meio aos tempos de paz na nossa vida, aos tempos de descanso. A gente tem que se conduzir com sabedoria nesses tempos de descanso. Por quê? Porque foi o que Asa fez. Se você ler, você vai ver que mesmo nos tempos de paz, o rei Asa, ele não se distraiu. Mesmo nos tempos de paz, o rei Asa, ele não deixou de estar vigilante espiritualmente. O rei Asa sabia que ele ainda enfrentaria, né, e que ainda haveriam muitas guerras a serem travadas lá na frente. Mesmo que ele estivesse naquele momento vivendo um tempo de descanso. Mesmo que naquele momento ele estivesse vivendo um tempo, sabe, de bonança, ele sabia que aquele sossego ali, que aquela paz toda ali, ela ia acabar, né? Porque nada dura pra sempre, né, gente? A única coisa que dura pra sempre é a palavra de Deus, né? Nada dura pra sempre. Aqueles dias ali, os dias que o rei Asa viveu, não eram dias fáceis. Esse tempo aqui que a gente está falando aqui, não era um tempo fácil. Aqueles dias do rei Asa, do tempo de Asa, apesar desses intervalos de paz, eram tempos de desassossego. Por que eu estou dizendo isso? Porque a guerra era constante. Era um tempo de matar e um tempo de ser morto, sabe? Era um tempo que neguinho vivia com as anteninhas ligadas. Ninguém relaxava muito tempo, não. Não podia relaxar, porque a qualquer hora você podia ser atacado, sabe? Os reis, eles viviam em constante vigilância. Em constante vigilância. Um rei, naquela época, ele jamais se deitava sem antes ele olhar em todas as direções, sabe? Sem antes ele esquadrinhar todas as direções, tudo ao redor dele, para ver se não tinha nenhum inimigo à espreita, para ver se não estava sendo armado nenhum laço, para ver se não estava sendo armado nenhuma guerra pelas suas costas. Então era um tempo de grande vigilância, E Asa, ele era um rei não só sábio, dentro do chamado dele de rei, né, na administração do reino. Ele não era sábio somente como um administrador, como um governador de Judá, mas ele também era muito sábio espiritualmente. Muito sábio espiritualmente, né? Ele sabia que ele precisava estar preparado para qualquer ataque do inimigo. Ele não podia relaxar muito, descansar muito, não. Ele precisava. E o que ele fez? Ele usou aquele tempo ali não só para descansar, mas também para se preparar, para se fortalecer, né? É diferente da gente, infelizmente, porque às vezes, quando a gente tá num tempo de muita bonança, né, gente? Quando a gente tá num tempo de muita paz, quando a gente tá muito relaxado, muito descansado, a igreja, a gente, baixa a guarda. A igreja baixa a guarda e a gente acaba se embriagando com vinho. Ai, que é isso? Eu vou explicar, você sabe o que eu tô dizendo aqui. A gente faz a mesma coisa que os efésios fizeram. Você lembra de Paulo? Paulo, ele escreve a igreja de Éfeso e ele dá um alerta muito importante à igreja de Éfeso. Ele diz assim, não vos embriagueis com vinho, não bebam muito vinho, cuidado com o vinho. Em outras palavras, ele tá dizendo isso nas entrelinhas. Cuidado com o vinho, não bebam muito vinho. Por quê? Porque o vinho, ele vai destruir vocês. Em vez de vocês se embriagarem tanto com vinho, em vez de vocês se distraírem tanto com essas coisas pagãs, em vez de vocês se distraírem tanto com a bonança, em vez de vocês se distraírem tanto com a água de coco, em vez de vocês se distraírem tanto com a rede, em vez de vocês se distraírem tanto com essa maresia, com esse ventinho batendo no rosto, vocês fiquem, ligados e comecem a se encher do Espírito.
O Paulo, ele foi muito direto para a igreja de Éfeso. Porque a igreja, ela se embriagava com culturas paganistas, sabe? Ela se embriagava com vinho, que era um culto a Baco. É uma história longa aí que a gente não pode entrar aqui agora. Eu já preguei sobre isso. Mas Deus está falando aqui com a gente que o tempo de paz não é somente para descansar. O tempo de paz é um tempo de fortalecimento. É um tempo para você também descansar sua carne, também dar uma relaxada, mas é um tempo que você tem que ficar sempre alerta. O soldado de Deus, ele não pode se distrair espiritualmente. O soldado de Deus, ele não pode abrir a guarda espiritual dele, porque o inimigo, ele é oportunista, ele só espera um momento, uma distração da sua parte para ele entrar e fazer a festa, meu filho. Pode ter certeza. O rei Asa, ele aproveitou, irmão Denivaldo, cada segundo daquela paz. Cada minuto, cada dia daqueles 10 anos de paz, o rei Asa aproveitou para se fortalecer, para se encher do Espírito, para buscar a Deus, para se revestir, para buscar de Deus estratégias para guerras que ainda nem estavam acontecendo, estratégias para guerras que ainda viriam. Sabe o que é isso, gente? Isso é sabedoria de gente que caminha com Deus. Isso é sabedoria divina. Isso é discernimento, isso é entendimento do que é caminhar com Deus. Uma coisa que o rei Asa tinha. Ele sabia que ele não poderia estar de qualquer jeito como soldado. Mesmo sendo rei, mesmo tendo uma posição alta, mesmo tendo honras, né? Porque ele sabia que ele não podia descansar muito. Quando o rei Davi descansou demais, a gente sabe o que aconteceu. A gente sabe. O rei Asa, ele tinha consciência de que ele precisava estar preparado não só militarmente, não só arsenalmente com as suas armas, mas ele também precisava estar preparado espiritualmente para todas as tribulações que estavam por vir. Porque ele sabia que o tempo de paz não durava muito tempo. O tempo de paz era passageiro. Ele sabia disso, né? Tempos de paz, meu filho, eles não anulam as guerras. Os tempos de paz, eles não anulam as aflições que estão por vir. Por favor, não seja criança, não seja infantil, não seja bobo, vou colocar aqui com todo respeito, de achar que o tempo que você está vivendo agora, ele vai durar para sempre. Porque ele não vai durar, né? Aí a gente chega nesses versículos aqui que nós lemos. O versículo 5 e o versículo 6. Asa, ele inicia um projeto de fortalecimento das cidades, né? Ele começa a fortificar todas as cidades de Judá. Ele começa a erguer muros, ele começa a levantar torres, ele começa a levantar barreiras, ele começa a colocar portões nas cidades, ele começa a incentivar o povo a buscar mais a Deus. Os joelhos, né, começam a se dobrar mais, né? Os joelhos começam a ficar mais tempo no chão. O choro começa a ser mais contínuo, sabe? O quebrantamento diante do Senhor começa a ser maior. O Asa, ele faz tudo isso. Ele faz tudo isso. E a Bíblia diz que por causa disso, a cidade de Judá, ela foi edificada, eles se edificaram e eles prosperaram. Edificaram e prosperaram. O povo de Judá conseguiu construir uma estrutura espiritual forte, sabe? O povo de Judá conseguiu se fortalecer, se firmar mais ainda em Deus. E por conta dessa estrutura espiritual, eles cresceram, eles evoluíram, eles avançaram dentro de uma vida posicionada de acordo com a vontade do Senhor. Porque não adianta você crescer, você prosperar se você estiver fora da vontade. Não adianta você crescer, você prosperar se você não tiver com a vida correta, reta, do jeito que Deus quer, meu filho. Essa prosperidade, ela não vai durar. Eu quero dizer pra você, me desculpa, mas eu tenho que desconstruir isso em você. Essa prosperidade toda aí que você tá fazendo, fora da vontade, do seu jeito, no seu braço, ela não vai durar. Ela não vai durar, né? Ah, meu Deus do céu, não vai durar. Acontece que o rei Asa, mesmo com todo esse aparato, mesmo com toda essa preparação, mesmo com todo esse revestimento que dificultou muito a vida do inimigo, óbvio, porque vai dificultar sempre. O que você faz espiritualmente, o que você faz dentro da direção de Deus, sempre vai dificultar o inimigo, certo? Mas isso não vai impedir, mesmo tudo que o rei Asa tinha, isso não impediu o ataque. Mesmo com todo o exército que aquele homem tinha, porque o exército de Asa não era um exército pequeno. O exército de Asa era um exército formado de
300 mil homens de Judá, de Jerusalém, e mais 280 mil homens de Benjamim, antes da separação. Os 280 mil soldados da tribo de Benjamim estavam juntos com os 300 mil soldados de Judá. Estava todo mundo junto, eram 580 mil soldados, né? Que estavam ali, mas esse povo todo aí, tudo isso que o rei Asa fez, não conseguiu impedir o ataque do inimigo. Você está entendendo o que Deus está falando? Não conseguiu impedir o ataque do inimigo. Porque o inimigo, eu vou repetir de novo. O inimigo, mesmo sabendo que vai perder, mesmo sabendo que ele não tem chance de vencer Deus, mesmo sabendo que ele não tem condição de vencer aquele que Deus levantou, aquele que Deus está diante, aquele que Deus está comandando, o exército que Deus está comandando, mesmo assim, ele não desiste de atacar você. Ele não desiste de futucar você, viu? Não desiste. O Asa, ele sabia que a sua maior arma não era o seu poder militar, a sua maior arma não era aqueles 580 mil homens, e muito menos a força humana dele. Não era. A maior arma dele, ele sabia que era o seu general de guerra, que a sua maior arma era o Senhor. Ele tinha consciência disso, né? O problema, meu filho, o problema é que saber que Deus é com você, saber que Deus é comigo, não é o suficiente. A gente sabe que Deus é conosco, a gente sabe que Deus nos livra, a gente sabe que Deus provê, a gente sabe que Deus vai à frente de nós, mas saber somente não é o suficiente. Eu quero dizer pra você, não adianta só você ficar aí proclamando aos 4 ventos, aos 4 cantos do mundo, que Deus é com você, que Deus é que guerreia as suas guerras. Não adianta, é os bordões que a gente vive falando aí. Só que existem coisas que são pra você fazer, né? Não adianta você abrir a boca e ter essa certeza sem você alinhar, né, a essa certeza toda que você tem aí, de que Deus é com você. Você tem que alinhar tudo isso aí, a toda essa certeza. Você tem que alinhar uma coisa chamada obediência. Não adianta. Você tem que alinhar essa certeza, uma vida posicionada em Deus, viu? Você tem que ter uma vida de obediência, uma vida de renúncia, uma vida de direcionamento de Deus, uma vida de estratégias de Deus, uma vida de sabedoria divina. E tudo isso está incluído nessa nossa atitude de buscar a Deus, nessa nossa atitude de nos rendermos à vontade de Deus, nessa nossa atitude de procurarmos ouvir de Deus a maneira correta que devemos fazer, o caminho certo que devemos tomar. Tudo isso está embutido nisso, gente. Tudo isso. A nossa atitude de obedecermos a seus estatutos, como o rei Davi fazia, como o rei Asa fazia. Obedecermos a seus mandamentos, como esses reis faziam. E como tantos outros homens e mulheres de Deus faziam. Não adianta só você ter certeza que Deus é com você. Você tem que fazer a sua parte, meu filho. Você tem que fazer a sua parte. Oração. Você ora. Deus ouve, mas você tem que agir a sua fé. Não adianta, viu? Asa, ele não venceu o etíope por causa do seu exército. Deixa eu dizer aqui. Asa, ele não venceu o Zerá. Ele não venceu o etíope, com a sua força militar. Ele não venceu, né? Até porque o exército de Asa, ele não chegava nem perto do exército de Zerá, né? A Bíblia diz que o exército etíope, ele tinha... Fica sentado pra você não cair. O exército etíope, ele tinha 1 milhão de soldados. 1 milhão de soldados e 300 carruagens. Meu filho, você não tem noção do que significa um exército que tem 300 carruagens. Ter uma carruagem já era luxo. Carruagens era símbolo de vitória. Por quê? Porque ela facilitava. Ter carruagens tinha que ser um exército rico. Um exército que tinha carruagens era um exército rico. O exército etíope, ele não só tinha 1 milhão de homens. Ele não só tinha 1 milhão de soldados, ele tinha também 300 carruagens. Você tem noção do que é isso? Você tem noção do que é um exército de 1 milhão de homens com 300 carruagens? A Bíblia diz que o exército inimigo, ele era demasiadamente grande. E a teologia, ela já aplica o estudo desse livro de crônicas aqui. Ela já aplica um adjetivo dimensional maior. Ela diz que o exército etíope era extraordinariamente grande. Sabe o que é extraordinariamente grande? Extraordinariamente, quando se usa esse adjetivo extraordinariamente, quer dizer que é uma coisa fora do normal, é uma coisa incomum, é uma coisa nunca vista.
Esse era o exército que Asa estava enfrentando. Né? Asa se preparou, Asa se revestiu, mas Asa entrou naquela guerra confiando em Deus. Asa entrou naquela guerra confiando na intervenção divina. Asa não entrou naquela guerra ali, não, sem confiar em Deus, não. De jeito nenhum, de jeito nenhum. A Bíblia diz que Asa, ele clamou a Deus. Ele colocou o problema dele diante de Deus, ele colocou o inimigo diante de Deus e ele lançou seus cuidados a Deus. E aí o Senhor foi lá e destruiu todo o exército etíope diante de Judá, né? Eu quero dizer para você que o que fazia diferença, são 3:52. O que fazia diferença na vida do rei Asa, era a maneira como o rei se conduzia, sabe? Era a maneira como ele dirigia a sua vida. Não só diante dos seus deveres como rei. Não só como governante de Judá, né? Mas como ele dirigia a sua vida como servo de Deus. Porque, eu vou abrir aqui. Querido, o homem vê você, quando o homem carnal, ele olha para você e consegue enxergar aquilo que você mostra, a sua posição como pastor, como líder de jovens, como presbítero, como mulher de Deus, como evangelista, como mulher, irmãzinha de oração, ele vê isso. Ele vê o que está por fora. Mas o servo... O servo, meu filho, só Deus é quem vê, viu? O servo é ele, Deus. Mas ninguém vê o servo. O homem que está por trás do título, da posição no reino, só Deus conhece. O rei Asa não. Ele soube se conduzir como servo diante de Deus. Ele soube se conduzir como adorador, eu vou colocar aqui, diante de Deus, não só como rei, né? Não só como rei, né? Eu quero dizer pra você que a obediência a Deus, eu já tô encerrando, ela não nos isenta dos problemas, ela não nos isenta dos ataques inimigos, ela não nos isenta de nada. Os tempos de paz, eles vão vir. Os tempos de paz vão vir, mas os tempos de guerra, eles também vão vir. É um ciclo. É tempo de guerra, é tempo de paz, é tempo de fartura, é tempo de escassez, é tempo de amor, é tempo de desamor, é tempo de ódio, não tem isso. Eclesiastes fala sobre isso. O rei Salomão nos ensina isso. Então, a gente vive assim em ciclos. Agora tem uma coisa que a nossa obediência faz por mim e por você. Ela não isenta você das aflições, mas ela traz pra você uma paz em Deus e uma paz com Deus que ninguém tira de você, meu filho. Ninguém tira. Ninguém. Eu quero dizer pra você que algumas batalhas a gente vai perder no caminho. Algumas batalhas serão perdidas, mas a guerra, meu filho, se você estiver debaixo de direção, debaixo do domínio do Espírito, debaixo da presença de Deus, as guerras elas não serão perdidas, né? Por quê? Porque você só é soldado. Você só é soldado. Mas quem está dirigindo, quem está conduzindo, quem está à frente da guerra, que o general, o Senhor dos Exércitos, não é você não, meu filho. O Senhor dos Exércitos é Deus. Então, se você souber se conduzir como rei e como servo, então fique tranquilo, porque você vai agradar a Deus, você será um homem reto diante de Deus. E o mais importante, não tome atitudes, de jeito nenhum, pode ser a pior situação que você esteja, sem consultar a Deus. Porque às vezes essa situação aí que Deus promoveu, na maioria das vezes, é para que o nome dele seja glorificado. Amém? Deus abençoe você. Aqui tá chegando a Bispa Elisa Oliveira no programa Encontro de Fé. Muito obrigada. Amanhã nós vamos dar continuidade a isso, porque Deus vai continuar falando, viu? Deus vai continuar falando, porque Deus tem que alertar a igreja para umas bobagens que a igreja faz. Às vezes a gente faz um bocado de coisa achando que tá fazendo o que é reto e tá desagradando o coração de Deus. Amanhã nós estaremos de volta. Eu não posso cumprimentar de ninguém. Um beijo para todo mundo aí. Se puder, compartilha esse vídeo. Um abraço.